Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo ao Pode Me Contar. Eu não tô cabendo de orgulho e emoção dessa gravação de hoje, gente. Eu tô aqui com uma pessoa pra lá de especial, a Valeuska Oliveira, ex-atleta, mineira, medalhista olímpica, que ela agora começou a alçar novos voos, né? Outras redes que é o título do novo livro dela, né? Que ela tá divulgando pelo Brasil. E ela também fez recentemente um documentário maravilhoso sobre a jornada do início, né, desde que ela entrou no vôlei até a saída dela das quadras. Então eu tô aqui, sim, em êxtase como ex-professora e ex-atleta de vôlei apaixonada pelo esporte com a Valeuska. Bem-vinda, Val. Obrigada, Paula. É um prazer e a gente vai bater papo hoje sobre vôlei, sobre as novas jornadas. Exatamente. E você é uma ex-atleta também, né? Porque você já... Que humilde falar de atleta aqui. A gente estava tricotando aqui porque a gente provavelmente deve ter jogado contra você jogava no Barroca e eu no Minas. A gente deve ter se encontrado ali nas redes. Pelo tamanhozinho dela, eu devo ter levado muito toco na cabeça, né? Bem-vinda, muito obrigada. Por estar aqui, por ter cedido assim rapidamente ao convite, ter passado por BH e lembrado da gente aqui. Ô Val, primeiro vamos explicar um pouquinho, você estava brincando aqui em relação ao seu nome, né? Eu falei, Valeuska, e quase ninguém te chama assim, né? Não, na verdade, na minha infância toda, o meu nome se escreve com os 2 Ws mesmo, como tá aqui no livro e como as pessoas me chamam hoje. Mas meus pais, e na minha infância inteira, no colégio, eu sempre fui chamada de Valesca. Quando eu vou para Curitiba, no projeto do Bernardinho, tinham 2 Valescas no time. A Valesquinha, que era menor, e eu, maior do que a Valesquinha, e quando ele chamava a gente no treino, ou dava uma bronca, Valesca, e as 2 olhavam e a gente não sabia para quem era a bronca. Então, para diferenciar as 2, ele viu que tinha o W no meio do meu nome e começou a me chamar de Valeuska. E aí, a partir disso, ele começa a dar entrevistas e falar sobre mim na TV e em algumas entrevistas, me chamando de Valeuska. E aí, depois disso, esse nome realmente veio e... Quem me conhece depois do vôlei me chama de Valeuska. Ah, maravilhoso. Então, Val ou Valeuska? Isso. Vou te chamar de Val, pode ser? Claro. Val, esse livro Outras Redes, né, que é o livro que você vai mostrar pra gente aqui, ele marca o início dessa jornada empreendedora, né? Você sai das quadras e começa a empreender em outras redes, né? Quais são os seus próximos passos? Nossa, primeiro, vamos voltar um pouquinho, porque... Deixa eu mostrar o livro, inclusive. Tem o documentário antes disso, né? Porque eu não tenho como falar de outras redes do livro sem falar do documentário. No meu último ano, a gente teve a ideia de gravar meus últimos momentos na quadra. Só que, para mostrar meus últimos momentos na quadra, como a gente vai fazer? Vai fazer um filme, capítulos... Não, mas então vamos contar a sua história. Desde os 12 anos de idade, quando eu entro no ônibus para fazer meu primeiro teste. E aí a gente começa a contar da escola. Eu encontro com os meus primeiros professores, com o professor Heron, que me levou para o Minas para fazer meu primeiro teste. E aí a gente conta... Te entregou pra Yara, né? Me entregou pra Yara. A Yara é um carinho enorme. Inclusive, esse documentário está no YouTube completíssimo. Eu assisti, é super emocionante. Chama O Último Ato. Exato. Né? E ele é dividido em sets, assim como o voleibol, né? Exato. E aí a gente gravou. Então, o documentário começa com uma entrada de como eu chego nesse ônibus com 12 anos para fazer o teste no Minas. Conta toda a trajetória que meu pai me levou para fazer vôlei no Colégio Pampulha, e eu já fazia isso no Colégio Kennedy, já na educação física. E aí, conta até meus últimos momentos na quadra. Eu saindo da quadra e me despedindo. Então, o livro vem para contar toda essa trajetória, mas para contar, a partir do capítulo 7, a gente conta como eu virei essa empreendedora, como eu me redesenhei, como eu renasci, né, em outras redes, fazendo outras coisas
que tem me deixado muito orgulhosa, assim. Eu tenho rodado com esse livro o Brasil inteiro. Eu tive no Rio há 3 dias atrás e essa semana eu tenho Curitiba. Eu fiz ontem um evento aqui em Belo Horizonte também, divulgando o livro. Então, eu estou seguindo esse caminho. Tem a palestra que está ficando pronta também. Eu quero falar um pouco dessa nova fase, da minha trajetória e o que o vôlei me ensinou, né? Levar isso para as pessoas. Eu acho que tem muito a ver com alta performance. Com certeza. Você falou da palestra. Uma das coisas que me marcou muito na minha carreira como educadora física foi ter assistido através de uma seguradora, né, que é uma outra faceta, uma palestra do Bernardinho, que ele trazia toda aquela emoção do esporte, que eu já tinha vivido aquilo enquanto atleta, para um ambiente corporativo. Isso me motivou muito a fazer o mestrado fora, né? Aí buscar o mestrado em Psicologia do Esporte. Ele foi uma grande inspiração dentro e fora de quadra. E a pergunta que não quer calar, vamos falando de Bernardinho. Ele é bravo assim também fora de quadra? Ele é bravo. Ele é bravo, mas o Bernardinho, ele confia tanto no seu potencial que... Ele é um gênio, né? Ele é um gênio e a braveza dele, na verdade, é simplesmente para extrair o seu máximo, o seu limite. E aí, quando você vê uma pessoa acreditando em você, você abraça aquilo e você vai e faz. Então, ele me pegou num momento com 17 anos, muito jovem ainda. Então, ele e aquela geração de 96 me formou muito. Eu acho que eu aprendi, a atleta que eu fui durante todos esses anos tem muito a ver com o que eu aprendi com aquelas meninas daquela época de Ana Mose, Virna, Leila, Venturini, Fofão. Né? Assim, eram referências para mim. E eu era muito jovem. Então, me coube, eu acho, observá-las muito e eu acho que captar tudo que elas tinham de melhor. Ele escreveu o prefácio do livro, né? Ele é um carinhoso. O prefácio do livro, eu não sei, hoje eu vou te deixar um assinado para você, Paula. Eu ainda não li o livro, eu vi o documentário inteiro. Então, esse texto dele é tão sensível porque ele fala, é uma viagem no tempo, porque são 30 anos. Ele me encontra com 17 anos. Então, ele me vê amadurecer. E isso é muito bonito. E ele foi muito sensível, eu acho, no texto dele, de relembrar essa passagem toda. Em alguns momentos, ele falou que eu queria muito e eu era muito brava. E engraçado que eu não lembro muito disso. Então, ele falou que em alguns momentos ele tinha que me dar uma segurada. Mas será que também não era reflexo do líder, né? Porque ele também era extremamente exigente. Né? Exato. E eu acho que eu já tinha isso muito nova, porque com 17 anos ele já enxergar em mim essa voracidade, né? De querer vencer, de ir atrás, de realmente me dedicar. Então, o livro tá muito bacana e com o prefácio dele ficou ainda mais especial. Com certeza. Valeuska, o que você traz hoje, assim, da sua experiência nas quadras para essa sua nova jornada empreendedora? Você estava falando do mundo corporativo. Eu acho que as histórias do esporte, né, não só do vôlei, elas se encontram muito com o mundo corporativo. Como atingir metas, como lidar com grupos de pessoas, como respeitar as diferenças. E a liderança, eu fui capitã da maioria dos times em quem eu joguei. Como que você como que você chega como que você sente uma atleta, em que momento ela está, fisionomia, isso a maturidade me deu. Então, muitas histórias e muitos dos comportamentos do que eu vi, elas vão continuar comigo. E eu acho que elas têm que continuar né? Tem que ser. Eu faz acho parte que isso da tem sua que. Bagagem, né? Faz parte. Isso tem que viver eu acho que isso faz parte da vida de muita gente, né? Criar objetivos, estratégias para você conseguir o que você quer. Então, o esporte serve, eu acho que para a vida de qualquer pessoa. É interessante você citar essa liderança, porque o Zé Roberto fala isso, né? Eu escutava muito ela, né? Eu dava muita atenção às observações dela, porque ela é muito perspicaz e muito sagaz nas observações, no sentir o time, no estar ali engajada com a equipe, e por isso ela se tornou uma líder, né? Interessante como é que também existia essa troca ali.
E ele te via com essa característica muito marcada da liderança, né? E do foco e tá ali, você falou da vontade de ganhar, né? E todas as pessoas citam isso. Engraçado que todas falam da mesma coisa, do seu compromisso, eu acho, com aquilo que você estava fazendo. Disciplina. E é engraçado que quando a gente começa a fazer o documentário, eu não vi absolutamente nada, nenhum depoimento. A minha equipe não Você deixava... Você viu depois que estava pronta? Exatamente. Quando editaram, me entregaram, eu bati o martelo, é claro, mas eu não acompanhei os depoimentos. Então, são quase 30 pessoas que me ajudam a contar a minha história. Então, é um olhar diferente. É o olhar do Bernardinho. Como que ele enxergou a minha carreira, de outras jogadoras, como elas enxergaram. E aí você disse uma coisa, a maioria das pessoas chegam num denominador comum, falam quase a mesma coisa do comprometimento, da disciplina, né, que eu tive durante todos esses anos, e que eu acho que é uma marca muito registrada. A credibilidade, eu acho que é uma coisa que você vai construindo na vida e que o Zé Roberto lembra e que me dá uma intimidade com ele, da gente realmente trocar o que eu acho, o que ele acha. O Zé Roberto chega na minha vida também num momento muito especial. As pessoas perguntam de Zé Roberto e Bernardinho, só que eu acho que eles foram muito diferentes na minha vida porque os momentos foram muito diferentes. O Bernardo me pega com 17 anos e o Zé já me pega com uma Olimpíada, indo jogar a segunda Olimpíada, então já com uma certa maturidade, com uma jogadora mais pronta, mas que aprendeu muito com a derrota de 2004. Nós vamos falar dela. Que já vamos entrar então nesse tema, que foi... O que você aprendeu com a Rússia? Foi um ciclo olímpico muito difícil e que a gente se apoiou muito. Eu, Fofão e Zé Roberto com a comissão técnica, nós éramos as únicas remanescentes de 2000. E com a responsabilidade de representar as meninas que não tiveram oportunidade de encerrar a carreira em grande de estilo, jogar, né? Um outro ciclo olímpico também, né? Que não diminui em nada aquela equipe maravilhosa e de atletas sensacionais que existiam. Porque quando eu subo no pódio em 2008... Nossa, eu imagino. Eu tinha muitas mãos. Né? Porque muita gente construiu. A gente não está falando só de 2000. E quem veio antes, Jaqueline, Isabel... Elas foram construindo o caminho para que aquela geração chegasse à medalha de ouro. Mas esse ciclo olímpico de 2004 e 2008 foi eu acho que eu, Zé Roberto e Fofão, nós criamos um elo muito forte. Porque a gente teve que aprender com os erros de 2004, refazer, renovar, mudar completamente a nossa rota para chegar em 2008 com o título inédito. Então, eu acho que assim, esse elo ficou muito forte, mas eu já um pouco mais experiente, um pouco mais entendendo do que estava acontecendo, do que quando eu jogava com o Bernardinho, né? Muito nova. Ô Val, uma atleta, ela acaba abrindo mão de muitas coisas, muita dedicação, o treino é intenso, né? Você acaba tendo aí uma vida de muita dedicação. Acho que dedicação é a palavra, né? O que você acha que você fez? Muitas pessoas foram ficando pelo caminho. Você começa muito cedo, né? Com 13 anos é apresentar, 12, 13 anos. Eu falo isso no livro. E o que te deixa, assim... O que você acha que fez você chegar no último degrau, no topo da montanha? O que te fez ser uma atleta de alto nível? Assim, chegar no seu ápice. É muito difícil, porque eu acho que é um jogo de perdas e ganhos. E para ter sucesso, você vai perder. Eu não teria o sucesso que eu tenho se eu não tivesse me dedicado realmente da forma que eu me dediquei. A base familiar que eu tive dos meus pais, ela é importante, ela segue até hoje comigo. Óbvio, eu fui ausente, eu não estive em momentos muito importantes. Ontem eu falei no evento que eu estava da Veroca, que meu irmão é piloto da Latam e eu não estive na formatura do meu irmão. Acho que eu li ou escutei qualquer coisa que você falou, pede perdão ao seu irmão por ter estado ausente, mas foi importante. Mas eu acho que eu tenho que lembrar desses momentos
como um trampolim. Porque eles existem na vida de um empresário bem-sucedido que nunca está em casa com os filhos, não participam das festas, dos aniversários, do Dia dos Pais, do Dia das Mães. E eles, infelizmente, eles fazem parte. Se você quer atingir um objetivo grande, você vai perder muitas coisas com isso. Eu acho que eu soube em algum momento, não, eu lembro muito bem, eu falo isso em 2008, deixar a seleção e ser mais presente foi uma coisa muito importante para mim. Porque eu escrevi no livro, eu troquei a medalha de 2012 pela minha família. Então eu estive mais presente. Eu consegui, acho que, resgatar alguns elos com a minha família, com os meus amigos, porque você vai trocando as amizades, né? Conforme o ciclo que você vai se envolvendo, você não tem tempo mais de cultivar essas amizades, e aí você vai trocando. E isso é muito importante. Ter essa base toda com você, nos momentos fáceis, nos difíceis. Não, e é importante, você falou do seu irmão, ele cita isso no documentário, que você não pôde estar presente na formatura, mas, poxa, você chamou ele para morar com você, pagar os estudos, você deu uma oportunidade que foi o vôlei que trouxe para sua família também. Então, é importante você saber que você pode não estar no momento, mas você pode proporcionar para ele também um caminho do que ele é hoje, né? Tudo uma coisa arrasta a outra. Não, então, o vôlei proporcionou muitas coisas. Meus pais viajaram muito. Eu morei 7 anos fora, eles iam todos os anos. Então, eles eram sempre envolvidos nos jogos, nas finais, Pan-Americano no Rio. Então, assim, eu acho que, óbvio, proporcionei muitas coisas boas, mas as perdas e ganhos, elas existem. Nós mulheres vamos estar sempre equilibrando esse pratinho, Val, não tem jeito. Eu falo sempre isso aqui. A gente sempre é muito pratinho para equilibrar. E é difícil. Você não consegue ser 100% empresária, 100% mãe, 100% esposa, porque a gente realmente é multi, né? É uma outra frase do livro. A Mulher Maravilha não existe. Não existe. Não existe. Exato. Me conta uma coisa. Pode me contar um perrengue atlético que você passou enquanto atleta? Nossa, vários, né? Uma história de perrengue. Porque muitas viagens e às vezes a gente perdia mala nas viagens e aí ficava sem roupa, sem uniforme e com o Bernardinho... treino com roupa ou sem roupa, com tênis ou sem tênis. Então, a gente foi para uma viagem na China, a gente perdeu a conexão, perdeu a mala, ficou em Paris, eu contei essa história esses dias, ficou em Paris num hotel e as meninas sem lente, porque a lente tava e aí elas foram de óculos, ele conversou no hotel se era possível. Aquela época a gente carregava bola e carrinho, né? A gente levava com a gente na viagem. E ele perguntou no hotel se era possível fazer um treinamento na garagem do hotel. E o hotel liberou esse treino na garagem. Então não, vocês não podem ficar 48 horas sem pegar na bola. E aí, eu lembro que eu tava de maiô, a gente foi numa loja de departamento, comprou um short, um maiô, e as meninas de óculos treinando. A gente fez um treino de 1h30 na garagem do hotel. E sabe por quê? Porque ele falava pra gente que a gente pode perder um jogo, mas ninguém vai fazer mais do que a gente. Então, era uma forma dele trazer pra gente, num momento crítico, vocês lembram que vocês estavam na garagem do hotel na semana passada? Então, aquele time ali vai ganhar de vocês? Não vai. Ele tem uma inteligência emocional, ele é um gênio, gente. Ele é um gênio. Ele tem uma inteligência emocional absurda. Você sabe o que ele fez com o time masculino que ganhava tudo? Que... meio acomodado. No salto alto. Amanhã é o treino 6 da manhã. Como assim, Bernardo? 6 horas da manhã? Pelo amor de Deus, Bernardo, treino 6 horas da manhã. Pronto. Pra tirar da zona de conforto. Exato. Então, ele mexia com os... Pô, Bernardo é foda. Marcando treino 6 horas da manhã. Impossível. Exatamente. Para essa inteligência emocional, tira aqueles caras já muito consagrados, né, da zona de conforto. E aí eles começam a questionar.
E né? não tem para ninguém. Ele trata todo mundo como igual ali, como pessoas que estão precisando, não podem parar de treinar. Ele fala isso nas palestras, inclusive. Não existe ninguém melhor que ninguém aqui. Isso é um time. Né? Isso é uma equipe, tem que todo mundo estar desempenhando junto. Não importa se você tem 3, 4 medalhas olímpicas, né? Ele é um gênio, assim. Eu acho que o Bernardinho, acho que é um presente para o país ter tido, né? Ter ainda um técnico tão maravilhoso, assim. Ô, Val, me conta uma coisa. A gente falou um pouquinho da Rússia, né? Que foi uma coisa totalmente inexplicável, eu acho. Um adversário. Totalmente inexplicável. Mas também teve Cuba. Né? Que uma equipe que estava literalmente dançando em quadra, né? Numa final. Conta um pouquinho pra gente o que você aprendeu com essa vitória. Se você viu o documentário, você viu o Pan-Americano de 99 em Winnipeg, que a gente perdendo, eu no banco e a Fofão ainda... fala, despede do pódio, porque vocês não vão subir mais. Exatamente. Então, eu acho que a nossa força vem daquele momento que a gente olha pro telão, uma das meninas fala isso no documentário, né? A gente olhou pro telão e elas estavam dançando no banco. E a gente se olhou e falou, não, dessa forma não. Né? A gente podia perder o jogo, mas não daquela forma. E aí foi que eu vim do banco com a Elisângela, o Bernardo olhou pro banco e a gente saiu correndo. Eu nem sei se era pra gente ter entrado naquele jogo. Você levantou pra entrar sem ele chamar. Mas sabe o que eu acredito? Que você trabalha para as oportunidades aparecerem. Você tem que estar pronta. E quando a gente correu... Se a gente não tivesse pronta, se ele não achasse que ele não ia colocar a gente no jogo. E aí, nós entramos, nós duas mudamos o jogo, porque eu era nova, vibrava muito, e Elisângela também. E aí, Elisângela fez o último ponto do jogo. E aí, a gente aprende a como lidar com Cuba. Porque eu entro na seleção em 97... pós-briga em 96 em Atlanta, e aquele sentimento de rivalidade, de raiva, ainda era muito presente. Então, eu fiz parte um pouco da... Vocês entravam por entradas diferentes no estádio, né? A gente não podia se encontrar, nem no hotel, nem na calçada, em lugar nenhum. E depois dessa vitória em 99, eu acho que muda-se um pouco a mentalidade e renova-se também um pouco a seleção, e a gente acaba lidando muito melhor com essa rivalidade dentro da quadra, que eu acho que é o que tem que ter, que tem que ser, né? Dentro da quadra, e a gente consegue conversar e até ter uma amizade, assim, com as jogadoras cubanas. Eu me encontrei com cubanas na Itália, joguei junto. E me dei muito bem com elas. Foi um momento especial também desse encontro com as cubanas. Tem uma fala interessante, eu não sei quem fala, se foi a Fofão, que fala assim, a Val, ela é tão destemida, que você falou dessa garra jovem, que ela pedia a última bola no 25, no último ponto, porque nem toda jogadora pede para finalizar. Venturini. A Venturini que falou? Ela falou assim, ela pedia a bola, ela pede a bola no ponto 25. Isso é sensacional também. Porque é muito difícil, assim, você ter a responsabilidade de atacar a última bola. Acaba que o peso do jogo, né, fica... É igual o goleiro do pênalti, né? Exato. Perdeu um pênalti, parece que o jogo inteiro é responsabilidade sua. Mas eu acho que é isso, é coragem. Coragem com a responsabilidade de ter feito no treino. Então, o treinamento... Eu falo muito que o treinamento é muito mais importante do que o jogo. A jornada sempre é mais importante, né? O processo é muito mais importante, a jornada. Porque quando você chega no jogo, você já fez. E se você fez bem feito, você tem a coragem, você tem a segurança de que você pode definir a última bola. Então, o Bernardo sempre trouxe muito isso. Vocês vão sofrer muito no treino, porque quando vocês chegarem no jogo, vai ser muito, não fácil, mas vocês terão a segurança e a coragem de simplesmente... ter acreditado que você pode fazer, porque você já fez repetidas vezes no treino. Isso aí. Ô Val, a sua mãe cita no documentário uma passagem que mexeu muito comigo, que é uma passagem que a escola chega para ela e fala, olha, ou ela estuda ou joga vôlei, né? O que muda ali nessa decisão?
Porque você falou de coragem agora, muda. me veio isso na cabeça. Porque até hoje eu pergunto pra eles, meu pai tá ali assistindo a gente, ó. O pai dela tá ali, nós vamos mostrar nos stories. Ele tá estreando hoje no podcast, porque ele nunca assistiu. Então, ele tá ali. Eu, sinceramente, eu não sei até hoje como eles conseguiram tomar essa decisão naquela época. Será que dá pra alinhar o microfone pra ele sentar aqui, pra ele contar esse caso pra gente? Ah, meu Deus! Senta aqui. Segura o timer aí, João. Senta aqui. Primeiro, eu acho que a gente tem que falar que o Brasil não está preparado para os jogadores de alta performance no esporte conciliarem o estudo com o esporte. E assim, a gente vê os americanos, né, que se formam, todos os atletas americanos têm a universidade, né, se formam e conseguem conciliar. E eu acho que eu fiquei me perguntando, muito nova, por que eu tenho que escolher entre as duas coisas? Por que eu não consigo levar essas duas coisas juntas? E na minha casa, meu pai tá aqui, já ele fala, pai, olha só, não é verdade? Lá em casa era muito importante a gente estudar e praticar esporte. Meu pai sempre levou a gente pro esporte, mas às vezes eu chegava cansada em casa dos jogos, e aí eu falava, ai, mas eu tô cansada. Não, senhora, vai pra escola. Então a gente não tinha corpo mole para ir pra escola. Agora eu não sei até hoje como que naquela época, eu devia ter 15 anos, 16, eles resolveram... Conta pra gente então, Geraldo, como é que foi essa decisão? Deixar a escola. É porque quando a professora chamou a minha esposa lá e falou para ela que Valesca ou estudava ou jogava vôlei, o que nós pensamos? Nós temos que ver o que é melhor para ela, né? E colegas mesmo falaram no bairro, pô, mas essa menina não vai parar, vizinhos, né? Você vai parar de estudar para jogar vôlei? Eu falo, ó, é o que está dando melhor para ela. Ela já gosta do vôlei, está sobressaindo no vôlei, já está em seleção mineira, né, convocando seleção brasileira infanto-juvenil. Então, eu acho que ela está num caminho certo. A gente só tem a te agradecer por essa decisão, né? Esse orgulho pro país aqui. Depois estuda. Sim. Mas se agora é jogar, vão jogar. Maravilha. Obrigada. Mas eu acho que mesmo eles tomando essa decisão... Deve ter sido super difícil. Eu acho muito difícil, porque tem uma pergunta que eu me faço até hoje. Quantas meninas naquela idade... Não ficaram pelo caminho. Exatamente. Tiveram sucesso. Isso não era uma garantia de que eu seria uma jogadora de sucesso, de alto nível. Então, eu acho que nesse momento, você me perguntou o que mudou. Você explodiu a ponte e seguiu em frente. Não, né? Eu entendi que aquilo era uma responsabilidade minha e que realmente eu tinha que me dedicar para fazer jus à decisão deles. Uhum. Então, naquele momento, a coisa ficou um pouco mais séria para mim. E eu vi que eu tinha que seguir um caminho realmente de tentar alcançar o sucesso, de ser bem-sucedida. Mas até hoje eu me pergunto como que eles foram sábios naquela época de tomar essa decisão, porque foi muito difícil. E é um risco, né? Na verdade, é uma decisão de risco, como a gente toma outras na vida. Sim. Você também não sabia que isso ia dar certo, também né, Geraldo? Sabia. Mas deu, né? Mas deu certo. Obrigada. O Brasil agradece. Agradeço em nome do Brasil aqui. Obrigado. Essa alegria, né? Geraldo, conta um pouquinho pra gente como é que foi. Eu vi no documentário, conta isso, né? Que ela te entregou um papel da escolinha de vôlei, né? Eu gostava de jogar vôlei na rua, né? Aí eu falei, não, eu vou jogar num lugar. Aí ela foi no supermercado e lá achou alguém distribuindo um panfleto. E todo esse panfleto me entregou. Aí eu falei assim, vou levar ela lá para matricular na escola, né? Para aprender a jogar com disciplina, com professor. Sair da rua, né? Que você tinha medo de ser atropelada. É um lugar mais adequado, né? As medidas, com técnicas e tudo, né? Então levei ela para lá para aprender. Paula, sabe o que eles faziam? Bonitinho. Tinha uma rua meio sem saída perto da minha casa. Os pais pintavam o chão com a linha e armavam a rede. E era maravilhoso, porque a gente ficava o dia inteiro jogando ali. Só que ele via que aquilo era
passa um carro, tinha que parar a bola, ou a bola saía correndo e a gente ia correndo. Aquilo era perigoso. Então, quando eu não lembrava dessa história do panfleto, eu relembrei essa história no documentário, quando eles contaram ele junto com o professor Heron, que foi quem me... O Heron era da escola e também era da escolinha de esporte, né? Na verdade, o Heron era professor de educação física do Colégio Kennedy, e aí o Heron viu que eu na educação física já era grande, né? Tinha um porte físico bacana. Ele montou em outra escola, que ele também dava aula, que era o Colégio Pampulha, uma escolinha especializada, porque aí eu ia refinar os fundamentos, que eu não tinha oportunidade na escola, porque era educação física, todo mundo, eu não tinha aquele refinamento da técnica, dos fundamentos, então ele me levou para o Colégio Pampulha para fazer essa aula, e aí tudo começou daquele momento. Ele depois de um tempo tem a ideia de me levar, falou: o seu Geraldo, vou levar a Valesca no Minas. Aí o papai ficou super preocupado, né, pai? Falei, é um clube de ponta, como que minha filha vai ser apresentada num clube lá de ponta, o melhor de Minas, né, para jogar vôlei, se ela não tem ainda uma habilidade ainda, e nem maturidade, né? E nem na maturidade, época, né? Ele falou, mas vamos. A segunda vez que ele falou para mim, eu falei, então vamos lá. Aí fomos levar ela lá. Esse levar é muito bonito, porque durante o documentário, eu até repito falar isso, várias jornadas da carreira, vocês levaram ela de alguma forma. A mãe levou no ponto a primeira vez e pediu, observa, valeu, que a segunda vez você vai sozinha, né? E esse levar, esse deixar ir, eu falo muito aqui quando a gente fala de maternidade, que o tanto que é importante a gente ensinar esse voo. Ensinar. Né? Você chegar até uma certa altura e largar, e ir. Né? E isso você fala no documentário também, que te trouxe um senso de responsabilidade. Sim, muito. Eu acho que definiu muito, assim, a pessoa que eu segui, claro que em construção, né? Mas aquilo foi um ponto muito importante. Minha mãe tá até brigando comigo, porque ela falou, o pessoal deve estar achando que eu sou uma mãe muito desnaturada, porque não foi da primeira vez, foi uma semana depois. Mas assim, eu falo que, na verdade, o que importa aí é a intenção. Não é quanto tempo, se foi um dia, 2, 3, mas a intenção e a responsabilidade que ela me entrega, se você e a sua sensação é que você não estava pronta. Por isso, talvez você tenha lembrado que fosse uma segunda vez. Assim, eu não estava pronta, mas ela confiou em mim. Sim, e ela confiou em mim e ela me deu a responsabilidade. Se você quer realmente isso, tem que ser dessa forma, porque os dois trabalhavam. Então, eles não podiam me acompanhar todos os dias. Então, você quer realmente fazer isso? Então, a gente tem que criar uma forma disso dar certo, né? E foi dessa maneira. Ela falou que na época, sem tecnologia, sem celular, eu faço ideia. Ela falou que quando atrasava, ela ficava maluca em casa. É uma responsabilidade muito grande. E também você acabava muito tarde o treino, voltar à noite sozinha. Mas eu acho que foi escolhas que eu acho que hoje vocês devem se orgulhar muito. Orgulho demais, né? Você ligava o telefone público e ligava a cobrar, falando que perdeu o ônibus. Na frente do Minas tem orelhão. Gente, era orelhão, aquela época, com ficha. Será que o pessoal hoje que assiste vai saber? Vocês estão entendendo aí o que é isso? Porque quando o Bernardinho ligou pra minha casa... Imagina, pra fora do país, não tinha como falar. Não, gente, tinha Skype, mas nem tinha Skype na época. A gente comprava um cartão, aquele cartão internacional, e ligava a cobrar. Ligava várias, muito, a gente ligava muito a cobrar. E aí eu falo que esses contos antigos, algumas pessoas não entendem, porque quando o Bernardinho liga na casa dos meus pais, me convidando para ir para a seleção e depois para Curitiba, eles ligam no número fixo. Não, o seu marido conta um caso que recebeu uma ligação de um italiano com um espanhol meio enrolado na secretária eletrônica. Na secretária eletrônica, meu Deus. Recado. Era o WhatsApp que deixava lá na época, só lia quando podia. Exatamente, legal secretária demais. eletrônica. Val, bloqueio ou cortada? Bloqueio. Ai, não tem nada melhor, tem? Eu acho que bloqueio. Subir e surpreender ali o adversário. Nos fundamentos do vôlei, você depende sempre de uma pessoa. E o bloqueio e o ataque não são diferentes. Eu preciso de um passe bom, um bom levantamento. E eu, então, que era o atacante das bolas de velocidade, essa precisão, para mim, era
importantíssima. O bloqueio também, as pessoas às vezes acham que não, mas o bloqueio, na tática do jogo, ele precisa de um bom saque, porque eu, como central, eu preciso bloquear 4 atacantes. E um bom saque tira um pouco os atacantes de velocidade, então facilita um pouco a vida da central. E uma base também com uma boa leitura facilita muito a nossa vida. O jogo ficou muito rápido. Então, se você tem uma base com uma leitura boa, você chegando, juntando o bloqueio no tempo certo, isso também é um outro facilitador aí do jogo. Mas eu acho que eu prefiro o bloqueio. Na verdade, olha, eu vou te falar, eu sou da época que passava também, das centrais que passavam, das últimas centrais que passaram. E eu, até 2013, 14, joguei passando e defendendo nos times. E isso era raríssimo. A gente não tinha mais isso. E eu amava defender. Eu falo isso no documentário, que era uma coisa que eu achava muito bonita. Porque você tem que ter uma leitura, disposição e realmente entender um pouco do jogo. E isso me deixava muito feliz. Eu vejo, às vezes, um jogo hoje, por isso que eu gosto muito dos líberos. Eu acho aquilo muito bonito. Na minha época, começou o líbero quando eu estava praticamente largando, entrando para a educação física. Exato. Quando eu jogava, não tinha líbero. Em 98, eu acho que a gente teve a primeira líbero da seleção brasileira, que foi Ana Flávia, depois veio Ricarda, Sandra. Foi naquela época, Ricarda, que era central. Ricarda, não, desculpa, Ana Flávia, que era central, virou líbero ali naquela transição, né, de líbero e não líbero. Então, imagina uma central virar líbero naquela época. Imagino. Val, você que é uma mulher, assim, que é um exemplo de alta performance, né, que teve uma carreira aí toda pautada em foco de alta performance. Explica para nós, réis mortais, o pessoal de casa aí, o que você deve fazer para ter um desempenho de alta performance no dia a dia? Paula, eu acho que estratégia, ela é muito importante. E pensar nessa estratégia diariamente. Eu acho isso muito importante, porque eu acho que às vezes as pessoas ficam muito pensando no resultado final, e a gente tem falado de processo e construção. O meu livro fala de construção o tempo inteiro, porque eu acho que é exatamente o dia a dia, o que você faz no dia a dia que constrói o seu resultado final. É o treinamento diário que te dá essa segurança de chegar no jogo e atacar a última bola. Então, o processo, a construção, e aí com tudo isso, montar uma estratégia para você chegar. Essa organização do que você está fazendo e para onde você vai, e se realmente você quer chegar naquele lugar que você projetou, porque as pessoas têm que entender também, eu quero ser a melhor do mundo no jogo de qualquer coisa. É um objetivo, né? Você tem que ter um objetivo grande. Então, a dedicação, ela é grande, ela é desgastante. Você vai ter que abdicar de muita coisa. Agora, se você quiser ser campeã do bairro, de dado, você vai ser exigida muito menos. Então, é importante você entender em qual processo você está entrando. O que você quer? É grande? É difícil? Então, vai exigir muito mais de você nessa construção. É por isso que chama alta performance, né? Poucos ficam lá no topo do funil. Maravilhoso, Val. Eu queria agradecer muito a participação. Eu que agradeço. Obrigada por ter levantado da cadeira e vir participar conosco, Geraldo. Primeira participação no podcast, gente. Olha que chique, gente. Pode me contar. Eu que agradeço vocês pela oportunidade de estar aqui. Geraldo, olha que chique. Pode me contar, que é o nome do podcast, recebendo o senhor com exclusividade. Não é? Muito chique. Que traga muita sorte para nós aqui. Né? Porque estamos empreendendo também em outras redes. Exato, exatamente isso. Val, que prazer, que orgulho, que honra ter recebido você aqui. Obrigada mais uma vez por ter aceito o convite. Obrigada. Eu estou realmente muito emocionada de estar começando uma nova etapa do podcast com a sua presença, né? Um encontro ao acaso que veio trazer essa oportunidade. Então, obrigada por tanto.
por nos ensinar tanto. Obrigada em nome do Brasil, né, gente? Por tudo que você fez pelo nosso país, por toda a emoção que você trouxe para as nossas vidas, para a nossa TV, né? E que você tenha muito sucesso nessas outras redes, que você tem certeza disso, porque eu acho que aquilo que você falou aqui, você leva da quadra toda a sua bagagem, todo o seu ensinamento, todo o seu treinamento, né? Então, eu queria agradecer muito. E eu desejo a você que você construa, né, esse objetivo final, que é o sucesso do Pode Contar. E que isso é feito realmente no dia a dia. Então, que você tenha sucesso, que você saiba caminhar. Eu acho que o livro vai te ensinar eu vou ter que devorar disso. ele uma semana. Vou colocar alguns que estão lá na fila de lado para ler, com certeza. Prazer. Obrigada pelo convite. Imagina. Eu fiquei muito, muito, muito emocionada assistindo o documentário. Comentei isso com você um pouquinho antes, porque eu acho que quem não gosta de se inspirar, né, em uma pessoa tão maravilhosa assim. Parabéns. Obrigado. Pela vida da sua filha e pelas decisões que você tomou, seu Geraldo. Obrigado. E parabéns para vocês também, aí, pelo trabalho de vocês aí. Obrigada, gente. Olha, uma coisa que eu não falei no início, mas a Val vai me ajudar a falar. Tá vendo o like aí embaixo, a mãozinha, curte. Curte e segue, gente. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, é no sininho, viu, seu Geraldo? Isso. Depois eu te ensino. Tchau, gente. Um beijo. Obrigada. Felicidade, um beijo para todo mundo.